52, que é sobre a parábola do filho pródigo. Mas antes de entrar nela, eu quero falar um pouco sobre o contexto, do que estava acontecendo quando Jesus falou essa parábola. Então Jesus estava lá comendo com os pecadores da época, mas isso era um escândalo lá para os mestres da lei, para os fariseus, e mesmo assim Jesus estava lá fazendo, porque ele era diferente dos demais. Então, enquanto Jesus estava comendo com eles, os mestres da lei e os fariseus bateram na porta e indagaram Jesus: por que você está comendo com esse povo aí, com esses pecadores? Se você é Deus, se você é quem você diz que você é, você não deveria estar comendo com os pecadores, você deveria estar orando essas horas, sei lá, fazendo o que eles queriam que Jesus estivesse fazendo. E aí Jesus, em toda a sua sabedoria, ele conta 3 parábolas para esses fariseus, esses mestres da lei. A primeira delas é sobre a ovelha perdida. Essa parábola da ovelha perdida, vou dar uma resumida aqui, mas basicamente ele diz que pastor que não vai atrás de uma ovelha perdida e deixa as 99 em busca só dessa uma, ou seja, aquela uma ovelha que está perdida tem tanta importância para Deus quanto as outras 99 que estão ali junto com o pastor. A outra é sobre a dracma perdida. Dracma era uma moeda na época, então conta que uma mulher perdeu ali a dracma dela, uma moedinha dentro de casa, e essa mulher, quando encontrasse essa dracma, ela faria uma grande festa, contaria para suas amigas, espalharia para todo mundo que ela encontrou essa dracma que estava perdida. E aí vem depois essa parábola do filho pródigo. E aí, vou entrar no texto aqui, que começa lá no versículo 11. Lucas 15, versículo 11. O pessoal da mídia conseguiu colocar aí, o pessoal conseguiu acompanhar. Isso aí. E aí diz: Jesus continuou, ou seja, era uma sequência de parábolas. Ele continuou contando essa terceira, que era do filho pródigo. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. E assim o pai repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Então o filho foi lá, pediu para o pai a parte da herança. O pai repartiu, deu uma parte para o filho mais velho, outra parte para o filho mais novo. E o filho mais novo foi embora, gastou tudo de forma irresponsável. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E aqui entra um detalhe, porque na época ali para os judeus, porco era um animal imundo, era um animal que não tinha consideração nenhuma. Então ele arrumou um emprego que, digamos assim, que era o pior de todos os empregos que podia ter, que era cuidar de um animal que ninguém dava importância, que era imundo, que para muitas pessoas era sujo e inadequado. Mas mesmo assim ele aceitou esse trabalho, foi lá cuidar dos porcos. E aí diz o seguinte: ele desejava encher o estômago com as vagens e alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, além de estar lá nesse trabalho ingrato, digamos assim, e totalmente desvalorizado, ele queria comer a comida dos porcos e mesmo assim ele não conseguia. Ou seja, não tinha mais fundo do poço para ele chegar. Ele já estava lá no fundo do fundo. E aí, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei ao meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, ou seja, antes de continuar, ele reparou, falou assim: nossa, eu estou aqui nessa posição totalmente ingrata, e meu pai, tem dinheiro, tem servos, e até os servos do meu pai têm comida de sobra,
eles conseguem comer de forma digna, eles têm moradia de forma digna, e eu estou aqui nesse trabalho que é totalmente indigno, não consigo nem comer a comida dos porcos, que são os animais mais desprezados, e estou passando por essa situação. Então ele falou, pelo menos eu quero ser um servo do meu pai. E aí voltou arrependido lá falar com o pai dele. E aí diz o seguinte: estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Por enquanto até aqui. Então aqui até que conta essa parte do filho mais novo, né? O filho que desejava essa liberdade. Ele queria ser do mundão, não queria estar vivendo com o pai dele. Ele queria simplesmente sair, fazer as coisas da forma dele, como ele queria, não queria dar satisfação para o pai, ele simplesmente queria viver essa liberdade. Ele achava que as coisas eram doces, como fala. E aí existe uma palavra para esse filho, né? Eu coloquei aqui como uma palavra que classifica esse filho, que é a palavra liberdade, né? Era o que ele queria. E aí quando ele diz que ele pediu a herança para o pai dele, basicamente, né, todo mundo sabe aqui que a gente só consegue uma herança depois que aquela pessoa morre. Então, quando ele chega para o pai dele e fala: pai, reparte comigo sua herança, no contexto eles entendiam que esse filho matou o pai dele dentro do coração dele. O desejo era que o pai dele morresse, para que ele tivesse a parte da herança, para que ele fosse e vivesse essa liberdade que ele achava que era o certo a se viver. E aí quando a gente olha na época, né, nessa tradição árabe, isso era uma coisa totalmente inadmissível, totalmente desrespeitosa. O filho tratar o pai dessa forma, sem respeito, chegar para o pai e falar assim: não pai, eu quero que você morra. Imagina, que pai quer receber isso de uma maneira correta? Mas mesmo assim, o pai, ele fez o quê? Quando ele viu o filho voltando, ele recebeu de braços abertos. E aí vale ressaltar que o filho mais novo, quando ele reparou, né, que ele estava lá no fundo do poço, ele queria voltar para o seu pai, e ele queria ser o servo do seu pai. Ou seja, no meio do caminho, ele esqueceu até mesmo o papel de filho que ele tinha. Ele falou assim: eu quero pelo menos ser servo do meu pai. Ou seja, ele era filho, e ele não se via mais como filho, ele se via apenas como um servo, como um trabalhador do pai dele. Pelo menos isso já era uma coisa digna que ele queria ter. E aí vem as partes seguintes, né, que é do filho mais velho. Enquanto isso, o filho mais velho, ele estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Esse respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou com um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu a seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo do teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me destes nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. E disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e alegrarmos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E assim encerra essa parábola. Quando a gente olha assim, a gente fica até um pouco meio sem entender. Como que acaba assim, sem a gente saber se o irmão mais velho entrou, se não entrou, qual foi a resposta do irmão mais velho, se ele caiu em si e quis entrar na casa, na festa do irmão dele, participar ou não aceitou mesmo de vez e foi embora. Mas esse
é um ensinamento que Jesus quis deixar. Como eu disse lá no começo, no contexto, Jesus estava falando com os fariseus e os mestres da lei sobre aqueles pecadores que ele estava jantando e comendo com eles ali. Então Jesus, por meio dessas 3 parábolas, ele deu um recado muito top, digamos assim, para esses fariseus e mestres da lei. A gente vê uma semelhança nessas 3 parábolas. Na primeira, que era a ovelha perdida, a ovelha, um animal, estava perdido, mas o animal, a ovelha, quando ela está perdida, ela sabe que ela está perdida. Ela não ia estar lá no meio do nada e falar assim, não, aqui eu acho que está tudo bem. Ela ia ver que o rebanho não estava junto com ela, e olhar e falar assim, cadê meu pastor? E essa ovelha, ela ia se dar conta de que ela estava perdida. Então, a ovelha, ela estava perdida, fora de casa, mas ela sabia que ela estava perdida. A dracma, uma moeda, ela também estava perdida, mas ela estava perdida dentro de casa. E a moeda, por ser um objeto, não tem raciocínio, nem cérebro, esse objeto ele não sabia que ele estava perdido. Então ele estava simplesmente perdido, mas a mulher foi lá e encontrou essa dracma. Então a ovelha, ela estava perdida fora de casa e ela sabia que estava perdida, e a dracma estava perdida dentro de casa e não sabia que ela estava perdida. E aí vem com essa história para finalizar as 3 parábolas e fechar com chave de ouro, porque o filho mais novo, ele se perdeu fora de casa, ele quis o mundo, ele quis a libertinagem, ele quis as prostitutas, ele quis ir embora do pai dele, e ele se perdeu. Então ele estava perdido fora de casa. E o filho mais velho, ele continuou dentro de casa, mas ele estava perdido também, porque ele não valorizou o que o pai dele tinha dado para ele. Então, mesmo dentro de casa, assim como aquela dracma, ele estava dentro de casa e estava perdido. E aí eu quero falar um pouco sobre esse filho mais velho. Esse filho mais velho, a palavra que eu digo para ele é religioso, por meio das palavras que ele diz ali para o pai dele. A gente pode classificar esse filho mais velho como religioso. O filho permaneceu, só que com o coração voltado totalmente para ele mesmo, na recompensa que ele podia ter, e não com o coração voltado para o pai dele. Ele, primeiro de tudo, ele vai lá e cobra o pai dele. Pai, eu tenho feito tantas coisas, eu tenho me dedicado, tenho me esforçado, tenho trabalhado, eu não tenho saído de casa como aquele teu filho, e mesmo assim você não matou nenhum cabrito para mim, festejar com os meus amigos. Ou seja, o religioso, ele é isso também. Ele mesmo permanecendo dentro da igreja, ele pensa que as orações que ele faz, às vezes orações repetidas, como a palavra diz que às vezes são em vão, as coisas que ele faz dentro da igreja, servindo no ministério, às vezes o religioso está servindo todo domingo, mas o coração dele não está naquilo, ele não está voltado para Deus, e sim ele está voltado para fora. O religioso, ele vai chegar lá, assim como diz na palavra, ele vai chegar lá para Deus e vai falar: Deus, mas eu curei teu nome, eu profetizei teu nome, e Deus vai chegar e falar: parte-se de mim que eu não os conheço. Ou seja, ele está focado só na recompensa, ele está focado em fazer as coisas só para ter uma recompensa, e não está focado naquilo que Deus tem para ele, Deus tem preparado para a vida dele. Então o filho mais velho, ele se assemelha com esse religioso. Por mais que ele estivesse dentro de casa, assim como aquela dracma, ele estava perdido, e ele não sabia que ele estava perdido, assim como essa dracma também, porque ele não estava com o coração voltado para onde realmente deveria estar. O religioso, ele tem esse pensamento: ah não, Deus, eu fiz tudo que você pediu, agora eu quero minha recompensa. Ele acha que a recompensa é nesse mundo, mas não é nesse mundo que nós temos a nossa recompensa, e sim na eternidade. E aí quando a gente vê isso, a gente vê uma coisa em comum nos dois. Eles não estavam com o coração do pai, de fato. O filho mais novo, ele estava com o coração só na herança do pai dele, o que o pai dele podia dar para ele poder viver o mundão. E o filho mais velho também não estava com o coração no pai dele, ele estava com o coração na recompensa que ele teria, que talvez também seja a herança depois no final das contas. E aí,
Deus, Ele deixou para a gente uma única coisa que nós fazemos aqui nessa terra, para saber se nós estamos com o coração voltado a Ele mesmo ou não. Ele deixou a simples frase: ame a Deus acima de todas as coisas. E por que será que Deus deixou essa frase para nós? Ame a Deus acima de todas as coisas. Eu acredito que Ele deixou esse ensinamento porque não tem como a gente controlar o que a gente ama e o que a gente não ama. A gente não consegue mandar no nosso coração: ah não, agora eu virei uma chave aqui e estou amando a Deus, agora eu estou 100%, agora Deus é o foco da minha vida. Se Ele deixasse coisas atingíveis e quantitativas, seria muito mais fácil, não seria? Se Ele deixasse lá, não, para você ser salvo, você tem que batizar 100 pessoas, você tem que curar 5, você tem que abrir um ministério, ou você tem que converter 1000 pessoas. As pessoas iam ser assim como os religiosos, iam pegar aquela lista de coisas, ver, ah não, essa meta eu bati, agora essa meta aqui também bati, agora fechou, agora já estou salvo. Mas não, Ele deixou uma única coisa: ame a Deus acima de todas as coisas. E depois que a gente ama a Deus acima de todas as coisas, tudo acontece naturalmente. A gente vai curar, a gente vai libertar, a gente vai cumprir nosso propósito, nos chamar, e vai entender o que Deus tem para nós e qual é o papel que nós temos aqui nessa terra. E se você não amar a Deus acima de todas as coisas, você vai colocar algo no lugar dele, e isso vai se transformar às vezes no seu pior inferno, Quando a palavra foi bem clara: ame a Deus acima de todas as coisas. Tem pessoas que não colocam Deus como a prioridade. Às vezes a pessoa coloca o namorado como prioridade, ou a esposa como prioridade. Eles estão acima de Deus. A pessoa vive para aquela esposa, vive para aquele namorado, e aí o foco dela está totalmente nessa pessoa. Só que o que acontece? A gente sabe que essa esposa, um dia ela vai falecer, um dia ela pode magoar essa pessoa, esse namorado também é a mesma coisa. Nós humanos somos falhos. E aí quando essa pessoa se sentir magoada, ou essa pessoa vir a falecer, por exemplo, o mundo vai acabar para ela. Não vai ter um propósito, um sentido a vida daquela pessoa. E nós vemos muito isso, nos jovens. Às vezes um relacionamento que não dá certo, porque a pessoa colocou o cônjuge ali acima de Deus, colocou ele ali como a top prioridade, e aí quando acabou, às vezes existe até um apego emocional sobre aquela pessoa, existe até a pessoa entra em depressão por causa que terminou aquele relacionamento, mas porque lá no início ela não colocou Deus acima de todas as coisas e pediu que Deus fosse o centro na vida desse casal. Algumas pessoas vão colocar o trabalho, o dinheiro em primeiro lugar, e aí são aquelas pessoas que passam a vida inteira em busca de dinheiro, correndo atrás de oportunidade, correndo atrás: ah não, agora eu vou fazer isso aqui, que isso aqui vai me deixar rico, agora eu vou para esse trabalho aqui, que esse trabalho vai me pagar bem. Ou seja, o Deus dessa pessoa é o dinheiro. Só que ela não percebe que o dinheiro uma hora vai acabar, e o dinheiro não é infinito. Se ela gastar, vai continuar acabando. E essas pessoas, quanto mais elas ganham, mais elas gastam. É automático, porque o coração daquela pessoa está no dinheiro e não está em Deus. E essa pessoa vai viver trabalhando, vai viver correndo atrás de oportunidades e nunca vai ser o suficiente para ela, porque ela sempre vai querer mais. Ah não, sempre eu vou querer um trabalho melhor, sempre eu vou querer mais dinheiro, uma renda maior, e ela vai seguir nesse ciclo, que ela vai sempre estar procurando mais. E quando a gente coloca Deus acima de todas as coisas, aí não tem como Deus morrer, não tem como Deus nos magoar, Deus nos deixar, assim como aquele cônjuge. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, Ele nunca acaba, Ele não é infinito, Ele é infinito. E quanto mais a gente busca Ele, mais nós temos intimidade com Ele, mais Ele vai nos responder nossas orações, e mais Ele vai entregar qual é o nosso propósito, nosso chamado aqui nessa terra. E quanto mais nós estamos perto dEle e colocamos Ele em primeiro lugar, mais nós vamos se sentir plenos aqui nessa terra, pois nós sabemos que a vontade dEle, nós estamos no caminho. Mas que às vezes a gente possa
trabalhar, estou no meu chamado, mas estou aqui meio tropeçando, às vezes está dando tudo errado, mas nós sabemos que nós estamos no caminho. Pode ser que demore para você chegar no destino, mas você sabe que pelo menos na direção certa você está. E aí essa frase, né, ame a Deus de todo o seu coração, a gente fica pensando, como assim é amar a Deus de todo o coração? Como que eu vou amar a Deus de todo o coração? É uma construção diária, é entendendo a importância que Ele tem na sua vida e decidindo. Eu entendo que o amor é uma decisão, assim como você ama a sua esposa, ama o seu namorado, você decide estar com ela todos os dias, você decide estar com seu esposo todos os dias. Então amar a Deus também é uma decisão. Então o primeiro passo é dar essa decisão e falar, não Deus, realmente, eu quero te amar acima de todas as coisas, eu vou te amar acima de todas as coisas. E aí você vai começar essa construção desse amor por Deus. E não tem como você ler a palavra e não se apaixonar pelo que está escrito, pois você vê que a Bíblia é praticamente um manual de como viver aqui nessa terra. Tem diversos ensinamentos, e por mais que ela tenha diversos capítulos, diversos autores, ela não falha, ela não tem coisas que não se concordam entre si, ela sempre se complementa, porque Deus, Ele capacitou as pessoas para que escrevessem e nós nos inspirássemos na palavra para viver nos dias de hoje. Então isso que é amar a Deus de todo o coração, é colocar Ele em primeiro lugar. Eu até trouxe um exemplo aqui que é até interessante, né? Alguns sabem aqui que eu torço para o Paraná Clube, e aí esse time aí, né, são da tristeza, né? Estamos quase na zona de rebaixamento do Paranaense, né, só perdendo, e aí eu chego um dia e falo assim, não, eu não quero mais amar esse time, agora eu quero torcer para o Santos, o Neymar veio para o Santos, então eu quero torcer para o Santos agora. E aí eu vou lá e decido amar o Santos. E aí eu chego e falo assim, agora que eu vou torcer para o Santos, como que eu vou fazer para mostrar que eu amo o Santos? Vou saber o hino do Santos, vou comprar uma camiseta do Santos, vou ver as músicas que a torcida canta ali do Santos, vou saber a lista de todos os jogadores ali do Santos. E aí quando alguém me perguntar alguma coisa, eu falo, não, eu sou santista, meu time é assim, assado e tal. E aí a pessoa vai entender que eu sou santista. Mas quando a gente fala, né, que a gente é cristão, que a gente decidiu seguir a Jesus, essa tem que ser uma decisão primária, porque assim como esse exemplo que eu dei de amar os santos, eu também posso decidir ser crente de fachada. Eu posso ter uma Bíblia, assim como eu comprei a camiseta dos Santos, eu posso comprar uma Bíblia, assim como eu comprei a camiseta ali, eu posso comprar uma roupa de crente. Não, agora já não uso mais essa roupinha curta, agora uma roupinha mais decente. Não, vou saber aqui vários hinos, vários louvores, e aí quando alguém me perguntar, eu posso cantar um louvor, vou falar que eu sou crente. Mas tudo isso, tanto os santos ali, quanto essa enganação de que a gente pode estar fazendo, vai ser simplesmente uma farsa, uma enganação. Porque não tem como a gente mandar no nosso coração, assim como eu falei no começo. Se eu amo ali o Paraná Clube, meu coração vai ser sempre amando ele. Não tem como eu decidir, daqui para frente eu vou amar o Santos. Por quê? Porque eu vou estar só me enganando. E mesma coisa Deus. Se eu não decidir amar Ele, colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida, não tem como a gente simplesmente fingir ser um crente, fazer coisas de crente, parecer crente, mas não viver isso com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. E aí, quando a gente olha para essa parábola do filho pródigo, e como eu falei, ela parece que acaba sem sentido ali. A gente não vê como que ela acabou, se o filho entrou ou não na casa e tal. Mas como eu falei lá no início, Jesus estava ensinando quem? Os fariseus e os mestres da lei, acerca de coisas que ele estava com os pecadores, lá dentro da casa, jantando, tendo comunhão com eles. O final desse filho pródigo ilustrou basicamente o que Jesus estava fazendo com os mestres da lei. Ele chegou e falou, vou reler aqui o versículo final.
insistiu com ele e falou: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com meus amigos. A gente vê que os fariseus, os mestres da lei, faziam as mesmas coisas. Eles chegavam e falavam: não, eu tenho cumprido todas as suas leis, eu tenho lido a Bíblia tantas vezes no dia, eu tenho orado, tenho jejuado, mas isso não é o coração deles, e sim é uma meta que eles colocaram. E aí, Jesus é como se fosse esse pai, que chegou e falou: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Ou seja, o filho mais novo, que estava perdido, é como aqueles pecadores que Jesus estava almoçando lá, jantando lá com eles. E o filho mais velho é como esses fariseus que estavam questionando Jesus do porquê que estavam acontecendo essas coisas. Então, os fariseus, por mais que eles estivessem dizendo que eles eram crentes, que eles eram religiosos e tudo mais, eles estavam totalmente perdidos, porque o coração deles não estava no Pai. E aqueles pecadores que estavam totalmente arrependidos e estavam tendo comunhão com Deus, por mais que eles estivessem perdidos fora de casa, fora de ser crentes, digamos assim, eles estavam com o coração voltado ao Pai. Assim como o filho mais novo se arrependeu, hoje você também pode se arrepender, né? E isso que é o lindo da palavra, porque se não fosse a graça de Jesus e tudo que Ele quer fazer na sua vida, nada disso aqui estaria fazendo sentido. Às vezes, enquanto eu falava ali a palavra, você pode se identificar. Às vezes, com o irmão mais novo, aquele que quis o mundo, mas se arrependeu e quer voltar para o Pai. Ou às vezes, com o irmão mais velho, que é aquele que está cumprindo apenas metas, cumprindo apenas protocolos, vivendo o Evangelho apenas de uma farsa, de máscaras. E não é isso que Deus quer para você. Ele quer que você coloque Ele acima de todas as coisas. E essa é a graça de Deus. Se o louvor quiser subir aqui para a gente fazer a conclusão. Então, irmãos, o maior ensinamento que a gente pode tirar com essas três parábolas, principalmente com a do filho pródigo, é que Deus se assemelha com o pai, que estava esperando aquele filho mais novo, de braços abertos, independente se aquilo era uma desonra para ele, se aquilo na época podia ser uma ofensa para ele, ou se o filho podia até mesmo ser apedrejado, de acordo com o contexto da época. Mas o pai, ele não se importou com aquilo. Pelo contrário, a tradição diz que quando o homem árabe ele corre, é um sinal de ofensa até mesmo, é um sinal de desonra. Mas quando a palavra diz que o filho mais novo chegou, o pai correu, ele abraçou e beijou aquele filho. Ou seja, ele não se importou com o que ele estava passando, a desonra que ele estava passando, até mesmo a vergonha que ele estava passando. Ele simplesmente foi e fez, porque o que ele mais se importava era que aquele filho estava de volta. E quando a gente traz para os dias de hoje, você pode estar se identificando com esse filho mais novo, que muitas vezes andou fora dos caminhos do Senhor, muitas vezes caminhou distante de Deus, dos planos que Deus tinha para a sua vida, mas Deus ele está de braços abertos te esperando. Deus ele é como um pai, que basta você chegar e bater a porta, que ele vai estar ali correndo, te abraçando, te beijando, ele falando: filho, que bom que você voltou. Filho, estou aqui com vestes novas para você. Quero colocar um anel no seu dedo e te dar honra, filho. Ou como um filho mais velho, às vezes você pode estar se identificando, que está vivendo uma vida de máscaras, uma vida que às vezes é dupla. Na igreja eu sou uma coisa, mas fora da igreja eu sou outra. Eu vivo de metas. Eu leio a palavra, mas isso não traz transformação na minha vida. Eu oro, mas apenas uma oração rasa ali, só para dizer que eu orei. Eu jejuo, mas na verdade eu jejuo só para falar que eu estou fazendo jejum, para parecer um crente top. Então, às vezes você pode estar se identificando também com esse filho mais velho e querer uma transformação.
o pai ele também convidou o filho mais velho para fazer parte da festa. Porque assim como Jesus disse isso para aqueles fariseus e para aqueles mestres da lei, ele está falando para você hoje também. Entre, faça parte dessa festa conosco, porque o que tem preparado no reino dos céus é muito maior do que o que você está esperando aqui nessa terra. Isso aqui não é uma meta que tem que ser batida, isso aqui é um amor que tem que ser vivido, é um amor que tem que ser vivido diariamente, um amor que tem que ser construído e vivido de todo o coração. Então, enquanto você escuta a canção que vai ser ministrada, eu quero que você reflita nesses dois filhos. E às vezes você pense se você se assemelha mais com o filho mais novo ou o filho mais velho.